temas que está em foco aí, principalmente na questão trabalhista, é a redução de jornada de trabalho em tramitação no Congresso. Para falar do tema e tirar algumas dúvidas que a gente vai tentar conversar aqui no espaço que temos para hoje sobre essa proposta que divide opiniões, nós convidamos o doutor Henrique Garcia Gluer, da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Joinville. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia, César. Bom dia para Joinville, que está nos acompanhando. E o tema tá bem quente, não é? Muito quente, extremamente quente, principalmente no início desse ano, né? Claro, são questões políticas, mas hoje a gente vai tentar trazer de uma forma mais específica quanto à legislação e aplicabilidade, né? O doutor comentava com a gente no intervalo que existem outras propostas também, não só essa que está sendo discutida agora atualmente. Exatamente, são mais de uma proposta. Por quê? O que é uma PEC? Uma PEC é uma proposta de emenda constitucional. É uma tentativa de alteração da nossa principal legislação, ou seja, a Constituição Federal, né? Então a gente tenta alterar a Constituição Federal. Não é um trâmite simples, são mais de uma propostas, né? Todas elas feitas por senadores ou deputados, e temos ali 4 no total, sendo 3 as principais. Temos uma de 2015, que é do senador Paulo Paim. Ele propõe a redução da jornada, que hoje constitucionalmente é de 44 horas, constitucionalmente 44 horas, tá? Ele pretende reduzir para 36. Temos também a proposta mais famosa, que está em maior debate, inclusive foi apoiada pelo presidente Lula, que isso consequentemente vai trazer uma celeridade maior para a análise, né? Que é a da deputada Erika Hilton, que é a PEC 8 de 2025. E temos também uma outra proposta que é extremamente interessante sob a minha ótica, que é a PEC 4 de 2025, que é do senador Cleitinho. Por que essa proposta é interessante? Tanto a da deputada Erika Hilton quanto a do senador Paulo Paim, elas propõem uma redução da escala 6x1 para a escala 4x3, né? Uhum. Que daí você trabalharia 36 horas por semana. A outra PEC, ela traz a redução para que você trabalhe 5 dias e descanse 2. E a gente conseguiria trabalhar uma coisa que já trabalhamos atualmente, que é a compensação da jornada, né? Então, você trabalharia no sábado e hoje a gente não trabalha no sábado e compensa durante a semana. Em vez de compensar na semana, simplesmente a gente cortaria essa compensação, que é de minutos, não chega a 1 hora, né? E a alteração no sistema produtivo não seria tão agressiva. Doutor, quais os principais argumentos das empresas e entidades, né, do setor produtivo contra essa questão da redução da jornada semanal? O que o senhor tem percebido, ouvido em relação a esses pontos, hein? Bom, os medos são completamente plausíveis, né? Por quê? Se teme a mudança é realmente assustadora, e principalmente se tratando de produção, né? Não tem como você dizer para uma empresa que ela não vai ter prejuízo reduzindo 1 hora de cada trabalhador no seu setor produtivo. Causa medo. Então, os principais pontos de crítica são os aumentos de custos, porque entende-se que haverá necessidade de contratar novos empregados para cobrir os turnos, né? A queda da produtividade e a perda da competitividade internacional. Só que esses são medos que, apesar, claro, a gente não consegue prever, né, como que o sistema de produção vai se adequar a essa redução, caso ela venha a ocorrer, né? Mas é completamente plausível, mas também não se tem certeza dessa queda de produção. Por quê? Digamos, o trabalhador tem 9 horas por dia. Você trabalha as 9 horas por dia no 100%? Não. Nem sempre? Nem sempre. Nem sempre. Uhum. A maior parte do tempo, claro, se a gente parar para observar, o trabalhador não dá 100% dele 100% do tempo, né? Então, reduzindo a jornada, a gente pode ter uma produtividade maior. O trabalhador ficando mais descansado, porque é como um jogo de futebol. Nos 90 minutos, chega lá pro final, o jogador tá mais cansado, ele rende menos. E a ideia é justamente essa, trazer mais conforto pro trabalhador, para que ele também possa entregar mais do que naturalmente ele entregava. Doutor Henrique, é uma possibilidade assim de se espelhar ou de repente observar leis de outros países, não é? Ou é uma questão que o Brasil realmente tem que fazer, entender e colocar em prática? Precisamente, até estava comentando com, desculpa o nome, com o Dom, sobre essa questão. Nós temos alguns paradigmas, alguns exemplos
Islândia, Nova Zelândia, França, alguns deram 100% certo, houve um aumento da produtividade. Na França é que se tem uma discussãozinha um pouco maior, porque ficou ficou uma lacuna, né? Não necessariamente houve um avanço, mas Brasil é um país de proporções continentais, um país muito grande, com uma produção muito específica e muito variada, isso que é o mais importante. Se você tentar fazer uma análise de empresas específicas, você vai ter um resultado. Se você for analisar de outras empresas que precisam estar produzindo 24 horas por dia, existe a possibilidade de elas terem que abrir um novo turno, contratar novos empregados. Então pode ter um aumento de emprego e, ao mesmo tempo, uma redução. É muito variável. Não tem como a gente prever objetivamente. Países que adotaram medidas semelhantes, doutor, tiveram resultados positivos ou não? Qual é a avaliação? O que a gente pode comentar sobre os países que já desenvolvem esse modelo, hein? Sim, internacionalmente falando, é um modelo que já tem sido aplicado e replicado, né? Como eu citei anteriormente, a Islândia, a Nova Zelândia são exemplos de que deram certo, né? Claro, tem outros países com carga maior e carga menor. O Brasil não tem uma das maiores cargas do mundo, cargas de horas de trabalho semanal, né? Mas nós também não temos das menores. Tem países que estão muito melhor no âmbito de produtividade e tempo de trabalho. Só que, como eu estava comentando antes, é muito variável, né? Não adianta a gente comparar Brasil com Nova Zelândia. É impossível. Tem até a pergunta do ouvinte participando com a gente aqui pelo canal do YouTube, Jornal da Manhã Joinville. A pergunta do dia é: qual a sua opinião, né, sobre a redução da jornada de trabalho? Enfim, aí o ouvinte até comenta o seguinte: bom dia, já falta trabalhador em Joinville, como vamos fazer a redução de algo que não temos? Aí, claro, temos. É uma questão envolvendo a mão de obra e a disponibilidade também da questão de mão de obra, enfim. É um questionamento até pertinente, né, doutor? Já há uma falta de profissionais para atender a demanda. Com a redução, isso pode ter impacto também, ainda mais? Sim, estive acompanhando uma outra entrevista, inclusive da Jovem Pan, acredito que de São Paulo, em que se comentou muito fortemente sobre isso, que o problema é maior do que a gente imagina, né? Nós temos vagas de trabalho e nós temos trabalhadores. O que nós não temos é mão de obra qualificada. O problema do nosso país talvez resida um pouco mais embaixo. Não vou me estender muito nesse sentido, porque minha ideia aqui é trazer mais questão legislativa, e questão de opinião não importa muito, né? A minha opinião, que vale é a legislação, mas o nosso problema é a qualificação da mão de obra. É nisso que a gente precisa investir também, porque o trabalhador, se ele trabalha 44 horas, ou se ele trabalha 40 ou 36, se ele tiver uma mão de obra qualificada, as empresas não vão ter prejuízo e o trabalhador vai conseguir viver melhor. É uma ideia também de o trabalhador buscar uma outra qualificação também, que pode ocupar em outros períodos, né? Em outra indústria. Pode haver também alguma mudança na questão da lei trabalhista, no caso de processos trabalhistas? Sim, acredito que antes eu vou fazer um pequeno gancho do último comentário, que nós precisamos nos atentar ao seguinte: a proposta, ela visa trazer uma melhor qualidade de vida pro empregado também. Mas, em contrapartida, o empregado ele vai precisar entregar produtividade, né? Produção e produtividade tem um paralelo ali, né? Sim. E, consequentemente, tendo mais tempo hábil para a própria vida, o empregado vai conseguir... Essa é a ideia, né? Não tem como a gente dizer que vai acontecer. A ideia é que o empregado consiga se capacitar mais, tenha tempo para a família, tenha tempo para estudo, tenha tempo necessariamente para outros trabalhos, né? Que muitas vezes o empregado ele não consegue suprir a necessidade familiar nesse tempo e precisa procurar uma segunda oportunidade, né? E desculpa, qual seria a segunda pergunta? Se pode refletir nas questões dos processos trabalhistas também, né? Claro, a gente tem tido uma crescente abrupta na Justiça do Trabalho quanto à pejotização. O que é a pejotização? É quando uma empresa pretende contratar um empregado, né? Mas não caberia contratar como seletista de carteira assinada, em razão de taxas, enfim, entre outras coisas, e até por estratégia da empresa, e ela prefere contratá-lo como MEI, PJ, né? Sendo uma pessoa jurídica. Claro que aqui eu vou explicar para vocês que a MEI não necessariamente tem uma personalidade jurídica. Ela é como se fosse uma extensão da sua pessoa física, mas aí as empresas, elas fazem esses contratos de prestação de serviço, né? E a gente teve uma crescente de 53%
desde a reforma trabalhista, de processos pretendendo o reconhecimento do vínculo empregatício. Agora, se a alteração da jornada de trabalho vai trazer novos casos e mais casos de pejotização, não necessariamente. A pejotização é uma crescente por ela própria, né? É uma estratégia que as empresas têm adotado e os trabalhadores têm aderido muito também. Essa é uma discussão extremamente fortíssima. Caso vocês queiram conversar sobre isso outro dia, fico à disposição também. Mas, de modo geral, a redução da jornada de trabalho, ela é uma alteração da Constituição, não necessariamente da CLT. A CLT vai se adequar a essa alteração e sim, a alteração legislativa da Constituição vai gerar impactos, né? Doutor, esse tema é muito bom, vai continuar em pauta ainda nas próximas semanas, ao longo do ano também. A gente volta a conversar. Doutor Henrique Garcia Gluger, da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Joinville. Doutor Henrique, muito obrigado pelo papo esclarecedor com o ouvinte, e volte quando quiser e puder pra gente atualizar esse tema. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns por tocar num tema sensível e importante também. É extremamente necessário que a gente consiga abrir isso para a população. Obrigado, doutor.